Olá, meus irmãos. Muitas pessoas não acreditam que Jesus ressuscitou. É uma coisa realmente impressionante pessoas não entenderem isso. Mas Jesus tem o seu papel histórico, como um fato, como uma evidência. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. O momento que Jesus sobe aos céus, a ascensão de Jesus. Porque a sua morte foi algo realmente impactante, aconteceram várias coisas. Enquanto ele estava no madeiro, estava sendo travada uma luta ali, E quando ele morre, pessoas ressuscitam, Há um período de trevas que acontece ali, terremotos, sepulcros são abertos e pessoas ressuscitam. Então, você imagine pessoas que estavam mortas, tinham sido enterradas pelos seus parentes e agora eles ressuscitam e aparecem no meio daquela confusão enorme da crucificação de Jesus, com aquele momento de escuridão e trevas, e o cara bate na porta lá de casa: ó, eu tô aqui, eu tô vivo de novo. E você já imaginou que cena incrível é essa dos eventos que aconteceram na morte do Senhor Jesus? Então, testemunhas oculares viram isso acontecer. Esse evento realmente foi histórico, muitas coisas aconteceram ali quando Jesus morreu e ressuscitou. Vimos semana passada também a respeito, dos dois discípulos a caminho de Emaús, conversando com Jesus, sem perceber que ele era o próprio Senhor. E depois, quando ele aparece também para os discípulos e toca na ferida para ver se realmente ele tinha ressuscitado de fato. E as mulheres também que foram lá no sepulcro procurar por Jesus ainda morto, mas tiveram a surpresa de achar o túmulo vazio. O Senhor Jesus, ele faz algumas considerações finais, Fala que para os discípulos pregar o evangelho por todo mundo e fazer discípulos, e ele promete que vai voltar, Então a vinda do Senhor Jesus é prometida por ele mesmo. Então todo o trabalho que ele fez, todo o projeto de salvação do homem, quando Jesus fala está consumado no madeiro, no Calvário, é uma coisa muito ousada, muito grande ali. E quando nós somos incluídos nessa salvação maravilhosa, nós somos levados a entender que ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja, sim, que é a noiva, Tudo que nós estudamos até agora aponta para esse momento. Esse é o ápice do cristianismo. E olha, se a ascensão de Cristo não for aceita como um fato historicamente comprovado, não poderá ser recebida como doutrina confiável. Jesus Cristo, de fato, foi assunto ao céu e acha-se à destra de Deus. Então, é algo que realmente aconteceu de uma forma histórica, Então, não é simplesmente uma questão de beatice, de crença, não. É uma verdade prática. Só é possível o cristianismo quando se recebe como verdade absoluta e irrecorrível. Todos os fatos da história da salvação, os que buscam subtrair o sobrenatural da Bíblia Sagrada, consideram-o como um mero recurso literário, atentam-lhe contra a origem divina. Veja, tudo que nós temos na história, os achados arqueológicos, registros, os reis de Israel, e Israel inclusive é uma nação que está aí, é um país. Então há toda uma vertente, relacionada à veracidade dos fatos. E o Senhor Jesus é o cerne de tudo isso. Jesus é o filho de Davi, chamado assim também. E olha, a historicidade da ascensão de Cristo, a teologia da ascensão de Cristo e a ascensão de Cristo em nossa devoção é o que nós vamos dar uma olhadinha aqui nessa manhã de domingo. Aconteceu mais ou menos por volta de 34 da nossa era, porque nosso calendário, a partir do nascimento de Jesus, provavelmente ele estava com essa idade, 34, 33, 34 anos. Se levarmos em consideração o erro cronológico do calendário gregoriano, Jesus teria nascido 4 anos antes, fazendo com que o ano da ascensão passe a ser 29 depois de Cristo. Essas divergências cronológicas não desmerecem nem desacreditam o fato histórico, conforme está em Marcos, Atos e Tessalonicenses. Nós temos que lembrar também que os anos bissextos, estão aí para mudar um pouquinho toda essa conta. E onde foi? Essa visão mais ou menos que todos tiveram ali, no Monte das Oliveiras, situado a 818 metros em relação ao nível do mar. Então, você imagina, muitas pessoas puderam ver numa imagem de campo aberto, uma superfície plana, uma planície ali
que todo mundo que tivesse, né, naquela região tinha condições de enxergar o que aconteceu. E olha só, teve testemunhas aí, né? Não foram poucas. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão, junta era de quase 120 pessoas, disse: quanto à sua ressurreição, afirma Paulo, foi testemunhado por mais de 500 irmãos. Então, mais de 500 pessoas, mais 120 ali com Pedro, foram testemunhas oculares, pessoas que viram o Senhor Jesus subindo aos céus. E ela foi de fato corpórea, porque a sua ressurreição foi física e não aparente. Então, seu corpo já estava revestido de glória, poder e celestialidade, como ocorreram no Monte da Transfiguração. E no arrebatamento teremos um corpo semelhante. Olha o que está escrito em 1 João 3,2. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então, Jesus, essa figura que nós tivemos aqui na Terra, era algo realmente que Ele se incorporou. Mas a figura realmente, a figura real da sua imagem, de Jesus, né, é o que Ele está lá no céu, agora glorificado de uma forma maravilhosa. O Senhor Jesus, Ele prometeu que vai voltar. Mas essa perspectiva, né, vamos ver o que é uma verdade para nós. Olha só, João 16,7, ele fala a respeito do Espírito Santo de Deus, que é o que está com a igreja hoje, né? Então Jesus, ele foi, mas nós temos alguém aqui que está conosco o tempo todo, fazendo esse trabalho de consolador. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. João 16:7. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Atos capítulo 2, versículo 1-3. O livro de Atos começa a contar a história da igreja. Então ali é onde a igreja está nascendo, né? O Senhor Jesus, quando ele sobe, né, aos céus e está à direita de Deus, ele pede para o Espírito Santo vir ao nosso encontro e ficar conosco até a vinda dele. Então o Espírito Santo está com a igreja enquanto o Senhor Jesus não voltar. Então, enquanto o Senhor Jesus ainda não voltar, o Espírito Santo vai estar com a igreja. Ele vai estar nos orientando, nos ensinando, nos consolando. Ele é o Deus presente conosco aqui o tempo todo. Ele advoga, né? Ele advoga junto ao Senhor Jesus as causas da igreja. A ascensão de Jesus foi sucedida por uma declaração escatológica. Olha só, escatologia é o estudo dos últimos tempos, dos últimos dias. Aos discípulos que, maravilhados, observavam a elevação do Filho de Deus, prometem os dois seres angelicais. Então tinha dois anjos ali, conforme o Senhor Jesus subia, os dois anjos ficaram ali, junto, né, com os discípulos. E olha o que os anjos falam para todas aquelas pessoas que eram testemunhas e homens galileus. Porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha só, os anjos estão profetizando aí, né? Eles estão dizendo, olha, o que vocês estão olhando? Por que vocês estão tão assustados, maravilhados com o que vocês estão vendo? Esse mesmo Senhor Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, ele vai voltar. Como assim como ele está indo, ele vai vir. E vocês vão ver. Isso é um fato. A posição de Cristo, né, quando ele subiu ao céu, o que ele está fazendo e que posição que ele assume? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16:19. O que significa estar sentado à destra de Deus? A direita indica poder e autoridade. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o Senhor tem todo o poder. Foi dado todo o poder para ele. Ele pode fazer tudo.
Ele é absoluto em poder. Ele é o Rei da glória. Ele é quem reina, quem faz tudo. Então, quando nós tiramos o foco disso, a gente só está buscando distração. A gente só está perdendo tempo. A coisa mais importante é a gente manter o nosso foco, o nosso olhar no noivo, no Senhor, que Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e é Ele que rege todos os governos. Está tudo submetido a Ele. O livro de Hebreus vai falar isso de uma forma bem mais clara também, que até os anjos são ditos para o adorar. Então o Senhor Jesus, Ele está elevado em poder e autoridade. A eficácia salvífica do Cristo que ascendeu aos céus. Uma parte essencial da fé e unidade cristã é a confissão de que há um só Senhor. Essa declaração significa que a obra da redenção que Jesus Cristo efetuou é perfeita e suficiente, e que não é necessário nenhum outro redentor ou mediador para dar ao crente salvação completa. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação, Senhor da nossa eternidade, está no nome do Senhor Jesus. Não há nenhum outro nome. Se fizermos isso, se buscarmos algum intermediário, nós estaremos cometendo um grande erro. Ele é único, Ele é suficiente, Ele é o Senhor. Graças a Deus, é perfeito. Tudo que Ele fez, plano, Ele foi até o final. E Ele cumpriu com êxito. Ele é chamado também de advogado. Olha só. Olha o 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o advogado vem da palavra parakletos, do grego, literalmente dizendo quem está ao lado. É a palavra usada no tribunal para designar a pessoa que defende a causa de alguém em um julgamento, usada nesse contexto. Jesus é quem intercede pelo pecador diante de Deus. Essa palavra parakletos também é chamado o Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado de parakletos, E é aquele que defende, é aquele que apresenta a causa, E o Senhor Jesus, ele tem esse papel, ele está trabalhando. Podemos confiar na historiografia de Lucas? Sim, porque Lucas deixa bem claro que sua narrativa é baseada em provas incontestáveis, E o que é a ascensão de Cristo? É a subida corpórea e física do Cristo ressurreto e glorioso aos céus para junto do Pai, após haver cumprido o seu ministério terreno. Quantas pessoas testemunharam da ascensão de Cristo? Aproximadamente 120 pessoas. Quais as implicações teológicas da ascensão de Cristo? O revestimento do Espírito Santo e a esperança da vinda de Cristo. Porque a doutrina da ascensão de Cristo é um fator de consolação para o crente. Porque à destra de Deus temos um advogado sempre pronto a defender-nos as causas. Olha só, a gente fecha tudo isso de uma forma maravilhosa. E o que ele diz? Em breve voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. A noiva tem que estar preparada, tem que estar com a lâmpada acesa. Eu vejo muitas pessoas distraídas, buscando coisas que não são as coisas mais importantes, inclusive dentro das igrejas, ensinamento de doutrinas vãs, ensinamento de visão de teologia em relação à prosperidade, a tantas coisas que tira o foco mais importante, que é a vinda do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ele quer? Ele quer encontrar a sua igreja pronta, vestida com os seus atos de justiça. Então nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que buscar o Senhor, estarmos preparados para a sua vinda. Quando nós começamos a estudar desde o Gênesis, era para que nós pudéssemos ter um panorama de que tudo apontasse para esse momento. O momento onde tudo foi consumado
e o Senhor estando à destra de Deus, e agora em Atos a gente começa a ver a história da igreja acontecer, o Espírito Santo começando a trabalhar com a igreja aqui na terra, do qual nós fazemos parte. O livro de Atos é um livro que não terminou, porque ele conta a história da igreja. Então, o livro de Atos ele só vai terminar quando a igreja for arrebatada. Porque os atos dos apóstolos, tudo aquilo que aconteceu e que a igreja está vivendo até hoje, está sendo escrito a história da igreja, e do qual nós fazemos parte. Diante disso, a gente observa que todas as profecias, tudo aquilo que nós vimos no Velho Testamento, os símbolos dos tabernáculos, o sacerdócio, a história de Israel, os calendários, as festas judaicas, os feriados, tudo aponta para o Senhor Jesus. Então, se nós estudarmos a partir desse momento qualquer assunto do Velho Testamento, diante de todo esse briefing que nós fizemos, todo esse panorama, as pessoas vão conseguir entender. Se você estudou comigo, você vai conseguir entender. É óbvio que tem muitos detalhes que nós não vimos, porque o objetivo do que nós fizemos foi dar um panorama do objetivo, né, do plano de salvação de Jesus, desde Gênesis, né, quando o primeiro sacrifício foi feito, a ovelhinha lá, lembra? Que o Senhor Jesus matou um animal e cobriu Adão e Eva com peles de animais. Ali aconteceu o primeiro sacrifício. Ali já apontava para Jesus, né? E quando Abel também faz o sacrifício, né, da ovelhinha, ali também apontava para Jesus. E nós vimos lá depois Isaac, Abraão, Jacó, nós vimos Daniel, nós vimos Davi, o profeta Samuel, os juízes, Josué, tantas coisas que aconteceram lá no deserto também, tudo para chegarmos a essa conclusão da salvação de Cristo Jesus, né, sendo o Cordeiro morto, né, no Calvário, para religar todas as coisas, reconciliar tudo aquilo que havia se perdido. E agora nós vamos começar a estudar a história da igreja, um outro evento muito interessante. Mas o legal é que tudo que nós fizemos referência, agora a gente é capaz de entender. Quando Paulo fala sobre a lei, nós sabemos o que é a lei. Quando Paulo começa a falar sobre a nossa condição humana, de não podermos alcançar a salvação somente com as nossas obras, nós vamos ter uma compreensão melhor do que é graça, porque nós entendemos o que foi toda essa obra extraordinária de salvação. E essa promessa do Senhor Jesus de voltar é o que culmina sobre todo o Apocalipse, todas as profecias, né, que nós temos em mãos, né, no qual João escreveu na ilha de Patmos. Está tudo relacionado ao Senhor Jesus. Temos muita coisa muito boa para aprender e crescer espiritualmente em graça, crescer com o Senhor Jesus em fé, de uma forma maravilhosa, cheio do Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida, que é o Consolador que Ele enviou para que a gente não ficasse sozinho aqui nessa terra, porque Ele sabe que o negócio aqui é barra pesada, tem muitos demônios soltos aí pelos ares. Então o cristianismo é a forma mais racional e inteligente para que nós possamos garantir o nosso futuro glorioso como igreja, como noivo de Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado dessa aula. Divulgue com as pessoas, compartilhe, dê o seu joinha, faça um comentário. Semana que vem nós estamos aqui para estudarmos mais um pouquinho. Que Deus abençoe e tenha uma boa semana.